Bom dia, seja bem-vindo ao programa Saúde em Foco de hoje. Bom dia, enfermeiro José André. Bom dia, Janaína. Hoje nós vamos falar da segunda meta, para a segurança do paciente. Janaína, será que é importante a comunicação entre os profissionais de saúde? Será que isso interfere na segurança do nosso paciente? Então, primeiramente, bom dia a todos que estão nos assistindo. A segunda meta, acho que é uma meta fundamental que envolve e permeia todas as outras metas também. Porque a comunicação é importante desde a entrada do paciente até a saída dele. Seja num procedimento comum, um atendimento médico, no procedimento cirúrgico, pós-cirúrgico, antes da cirurgia. Então, todo esse processo do paciente dentro de uma instituição, a comunicação é importante. Tanto a comunicação com o paciente, como a comunicação entre os profissionais dentro da saúde. As comunicações entre os profissionais, ela é de extrema importância. Tem que haver até uma padronização entre as siglas, abreviaturas, isso tem que estar monitorado, para que a gente não perca nenhuma informação importante no cuidado com o paciente. Então, é de extrema importância, sim. José, a gente vê que melhorou muito já a comunicação entre os profissionais de saúde, a enfermagem com o médico, com o serviço social, Mas eu acredito que tem muito mais ainda para melhorar. Pois é, bom dia a todos. A gente conversa muito pouco, Oswaldo. A gente conversa muito pouco, Janaína. Por quê? A gente conversa sobre várias outras coisas durante um plantão e muito pouco sobre o paciente, Então, quando eu falo que a gente conversa pouco, não é que a antipatia, não gosto de você, não gosto de você. Isso daí acontece em meio a várias pessoas junto, uma tem mais afinidade com a outra, menos afinidade, enfim. Mas a gente conversa muitas vezes pouco com relação àquele que está no centro do cuidado, que é o paciente. Então, discutir sobre o paciente é extremamente saudável. Eu, enquanto profissional da saúde, da enfermagem, eu vou apontar o que necessita ser apontado correlacionado ao cuidado direcionado a ele. O serviço social vai trazer justamente esse método que a gente necessita. Se esse caso a gente consegue até findar ele num cunho social, o médico vai trazer todo o processo do diagnóstico que está envolvido aqui, uma hipótese diagnóstica, a nutrição, a fisioterapia, enfim, vários. Hoje a gente tem algumas instituições que existem a farmácia, o farmacêutico beira-leito. O farmacêutico está lá do lado do paciente para ver justamente com relação a questões medicamentosas. Então, o que necessita, e aí eu compartilho o que a Jana falou, é a gente padronizar muitas vezes o método de conversa, Não necessita ser uma linguagem totalmente formal, mas ela pode ser uma linguagem estruturada, baseada em algumas coisas que nos direcionam. E ao mesmo tempo eu acho que a gente não parar de conversar coisas, particulares, não estou querendo falar isso, mas talvez conversar um pouco mais sobre aquele qual eu estou direcionando meu tempo como profissional, que é o paciente, Neste caso, falando justamente sobre o profissional, E outro aspecto é conversar mais com o paciente. É tentar entender mais. Existe uma nomenclatura que a gente utiliza, que é justamente essa escuta qualificada, É você simplesmente não somente concordar com o que ele está falando, mas realmente compreender o que ele está falando. Se ele necessita de um acompanhante, você não pode ter uma regra 880 aqui na minha instituição, não entra acompanhante. Mas se o paciente, por algum motivo, está necessitando de um acompanhante, outra coisa que até o pessoal lá da onde eu trabalho e tudo mais compartilhou comigo, teve uma pesquisa que foi publicada no IBSP, o Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, é uma das principais plataformas, não somente para o profissional de saúde, mas para o familiar, para o próprio cidadão, E lá eles estavam apresentando um artigo relacionado a por que o paciente não consegue dormir dentro das instituições de saúde. Ah, mas o paciente veio aqui para dormir? Uai, mas você não dorme à noite? Você não dorme à noite? Então, à noite, querendo ou não, foi resguardado ao sono, Salvo a gente que vive em rotina de plantão, que às vezes fica a noite inteira no plantão, mas à noite foi resguardado ao sono. E esse estudo foi trazendo que o paciente, o pior lugar que tem para o descanso dele é o hospital.
Porque a gente tem várias rotinas e a gente pouco pergunta para ele o horário que ele gostaria, como que ele gostaria. É lógico que a gente não está falando que o hospital é um hotel, mas lá a gente tem pessoas e a gente não necessita apenas trabalhar mecanicamente. Processo de humanização a gente tem que trazer e conversar mais, entender mais. Eu vejo também a importância da comunicação do paciente também com o profissional, né? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre medicações. Então esse paciente está perguntando qual é essa medicação, para que serve, enfim, ter a importância dessa comunicação, tanto do paciente com o profissional, tanto do profissional com o paciente, tanto dos profissionais entre eles, né, Janaína? Então, isso é bem importante, tanto que tem um guia da Anvisa, né? Da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que coloca o paciente no cuidado com relação à segurança do paciente. Como que ele vai estar atuando na segurança do paciente. E nesse guia ele coloca várias situações. Então, na questão da medicação, a gente tratou no programa anterior sobre a identificação de paciente. Então, a gente já trouxe várias situações aí que também exige uma comunicação dos profissionais para com o paciente. Checar se é o mesmo paciente, perguntar novamente, por mais que ele já tenha passado por inúmeros setores, em cada setor que ele passar, perguntar o nome dele completo, a data de nascimento. E na medicação isso é importante. Qual a medicação que eu estou recebendo? Essa medicação está realmente prescrita para mim? Está o meu nome aí na prescrição, no prontuário, no kit que veio a medicação? Então, eu fazer parte dessa medicação. Isso quando é uma medicação interna dentro de uma unidade hospitalar, de um posto de saúde. Fora dela, eu também preciso questionar o médico vai fazer uma receita para fazer um uso contínuo, um antibiótico, eu saber o porquê que aquele antibiótico tem que ser feito a cada 8 horas, 12 horas, por que não pode ser interrompido. Então, tudo isso vai ajudar no tratamento do paciente. Então, esse guia ele vai colocar o paciente ativo na segurança do paciente. Então, ele coloca em cada situação o que o paciente, o que o familiar pode contribuir na segurança do paciente, tanto dentro de uma unidade hospitalar ou quando houver essa prescrição externa, né, na continuidade do tratamento fora de casa, como que pode estar contribuindo. E trazer também, né, como o José André falou, a questão do familiar ele é importante, a gente ouvir do paciente é importante, né? O farmacêutico nesse processo também é de suma importância, porque muitas vezes o farmacêutico vai identificar a questão da medicação, de algum tratamento que ele já faz, como que ele faz uso, por que ele não faz uso daquela medicação. Então, essas situações você traz o paciente e nesse processo de medicação ele é fundamental, ele deve questionar. Então, ali você empodera o paciente. Assim como a gente tem que empoderar os profissionais em articular melhor a comunicação, ter uma comunicação mais efetiva, fazer uma escuta qualificada, a gente tem que empoderar também o paciente nesse processo do cuidado dele, né? Sendo ele o centro do cuidado, a gente tem que ouvir. Se a gente não escuta o paciente, ele deixa de ser o centro do cuidado também, de certa forma, porque a gente está agindo conforme, né, a nossa visão, já a nossa prática profissional, as nossas experiências, às vezes ele tem uma informação peculiar que pode direcionar e mudar toda a minha visão com relação àquele paciente. Então, são inúmeras situações que a gente acaba acompanhando. Desde um paciente que às vezes vem trazido pelo SAMU, entra como etilista ou usuário de drogas e pela condição às vezes que ele chega, né, todo tatuado, às vezes encontrado em via pública, aí você vai identificar aquele paciente, você vai ver o histórico daquele paciente e você vê que aquele paciente tem uma sequela de AVC. Então você pode estar confundindo aquela confusão mental momentânea dele com um uso de entorpecentes, quando na verdade ele pode estar aí tendo uma sequela de uma doença prévia já, né? Então tudo isso é importante na comunicação realmente. José, eu queria que você comentasse um pouquinho mais para nós quando que o que pode causar essas falhas na comunicação para o paciente. Tá, vamos lá. James Hansen, que foi aí um dos
precursores no que a gente fala sobre segurança do paciente, ele chegou um belo dia e descreveu uma metodologia. O nome dessa metodologia ficou conhecida numa figura do queijo suíço, né? Então, o que é um queijo suíço? Aquele queijo que tem um monte de buraco, né? E o que ele falou? Que talvez, num determinado momento, todos esses buracos dos sucessivos queijos vão se equiparar, aí eu vou ter um provável dano se ocasionando em um dano. Vamos exemplificar. O paciente chega, vai lá no hospital e ele está com muita febre, né? A mãe levou a criança está com muita febre. Aí ela chegou no consultório, aí passou pela recepção, fez todo o processo de identificação, tranquilo. Aí na hora que ela foi sentar e aguardar, o profissional chamou apenas pelo primeiro nome, identificação. Quando o profissional chamou pelo primeiro nome, vamos dizer que o nome é Antônio. Chamou pelo primeiro nome Antônio, essa mãe que estava do ladinho já ali da classificação de risco, ela já levantou e já foi lá. Aí eu fui lá, fiz tudo o que tinha que fazer, perguntei o que deveria ser perguntado naquele momento e a senhora, por gentileza, senta e aguarda a consulta médica. Então a primeira barreira ali já venceu. Tanto barreira comunicativa, né? Então essa barreira já venceu. Por quê? Porque eu não fiz o que deveria ser feito com relação à identificação desse paciente. Eu não perguntei para ele o nome dele. Eu não chequei a questão da data de nascimento. Então essas barreiras aí já morreram ali. Entrou no consultório, meu filho está com febre, está com o nariz escorrendo, está com todas as queixas aí de alguma infecçãozinha de vias aéreas superiores, provavelmente alguma coisa. Aí o médico prescreveu uma dipirona. Aí a mãe não conversou com o médico. Ela não perguntou o que ele prescreveu para o filho dela. Ele também não falou o que prescreveu para o filho dela. Ela simplesmente teve ali um contato da dinâmica muito rápido. Consulta, sei lá, foi uns 5 minutinhos. Aí, beleza, ela saiu para fazer o medicamento. Aí chamaram para fazer o medicamento. Antônio foi lá fazer o medicamento. O Antônio fez a dipirona. Porque o profissional de saúde, ele viu a prescrição e ele foi no Antônio e fez a dipirona. Só que tem um detalhe que a gente esqueceu. O Antônio é alérgico à dipirona. E a mãe não falou no consultório que ele é alérgico à dipirona. O profissional de saúde em nenhum momento perguntou se ele é alérgico à dipirona. E eu administrei uma dipirona no Antônio. Pode ser que esse incidente que eu fiz gere dano a ele, ele tem uma reação alérgica, precisa até ir para uma sala de emergência, ou pode ser que não aconteça nada. Mas ele tinha um fator, ele tinha alergia. Trazendo para o queijo suíço, eu tive prescrição, a prescrição de alguma maneira ela saiu ali do consultório, eu tive a falha nesse processo de prescrição, que já foi se equiparando justamente ao profissional que não perguntou com relação à alergia, não tocou nada nesse assunto, o profissional que foi administrar realmente não perguntou novamente qual que é o seu nome, você tem alergia a algum medicamento, não teve essa interação e o que era um potencial dano causou um dano. Por exemplo, esse paciente pode ter tido alguma consequência devido a esse medicamento, ocasionou alguma alergia a ele, né? Então isso são sucessivas barreiras que a gente rompeu por falta de comunicação. A gente estava até comentando aqui no estúdio, nos bastidores aí, né, que 60% dos eventos aí geralmente são relacionados à falha de comunicação. Aí até a gente comentou, não, a gente é mais, 90% das falhas. Porque realmente, que conversa que teve em meio a tudo isso? Ninguém perguntou se ele tinha alergia. E hoje a gente tem a grande maioria dos pacientes aí, eles têm alguma manifestação alérgica. E eles sabem disso. Eu já vi até gente que tatua, a alergia, tatuou a alergia. Olha que coisa, então a nossa falha da comunicação está tão complicada que às vezes necessita de coisas assim mais direcionadas. Lógico, talvez essa pessoa pensou numa questão emergencial. Mas aqui eu demonstro basicamente um processo de sucessivas falhas que talvez uma informação, uma comunicação, ela amenize ou faça um processo de mitigação desse evento. Mais ou menos assim.
Nós vamos para um rápido intervalinho, então, e já voltamos para conversar mais sobre comunicação. 2 minutinhos, nós estamos de volta aqui na TVE, canal 58.1.